Aleluia, aleluia. Que o seu nome seja glorificado e magnificado, Pai Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Abençoe todos os teus filhos e filhas. Abençoe todos os telespectadores, parceiros da aliança, membros da aliança. E abençoe todos os que estão assistindo em todo o mundo pela transmissão global através do SMNE. Abençoe todos aqueles que têm um desejo, um querer, uma necessidade em seus corações, Pai. E eu agradeço o Senhor também pelas bênçãos, pela compaixão, pelo amor e misericórdia que o Senhor nos mostrou, nos dando esse maná de revelações, abrindo nossos olhos, as mentes e os corações das pessoas para entender os mistérios que em tempos passados não eram entendidos pela mente humana. Mas através do maná de revelações, Pai, o Senhor nos mostrou o caminho, a verdade e a vida. Nós te agradecemos pela salvação, em que o Senhor veio há 2000 anos atrás, foi crucificado na cruz, derramou seu sangue para que hoje pudéssemos aproveitar as bênçãos da vida eterna enquanto estamos fisicamente vivos, te louvando, te magnificando por ter nos resgatado dos tentáculos do pecado, da semente da serpente da nossa vontade humana. E agora somos filhos e filhas do Pai Todo-Poderoso, nascidos no espírito de obediência à sua perfeita vontade. Agradeço a Ti, Pai Todo-Poderoso, porque esta mensagem de luz nos fez levantar do túmulo dos nossos pecados para sermos ressuscitados para o poder da vida que vivemos hoje, como seus filhos e filhas, nascidos de novo no espírito de obediência à sua vontade. Agradeço a Ti também pela expansão da nação do reino em todo o mundo, que é imparável. Satanás, Lucifer, o diabo, já foi derrotado. E agora está na espera do julgamento final do trono branco, para nunca mais enganar as pessoas. E hoje estamos livres desses enganos. O ministério do Filho indicado foi revelado e o Senhor nos disse que a razão pela qual o Filho se manifestou foi para destruir as obras do diabo. O ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas o Filho de Deus veio para dar vida e vida em abundância. E te agradecemos por esta vida que o Senhor nos deu. A vida eterna que está dentro de nós. O reino de Deus aqui na terra. Obrigado, pois a nação do reino nasceu. E o Senhor veio para julgar o mundo, tanto dos mortos quanto dos vivos. Hoje nós estamos desfrutando das bênçãos do fruto desse arrependimento que são os filhos e filhas por todo o mundo. Milhões deles nascendo de novo no espírito de obediência à sua vontade. Agradeço a Ti também, Pai, pela revolução espiritual, revolução financeira e a revolução de excelência, e pelo movimento de transformação moral e espiritual, não apenas neste país, mas em todos os países onde o Senhor chamou e escolheu filhos e filhas para Ti. E eu oro também hoje para que todos aqueles que nos assistem ao vivo nessa transmissão global, através do SMNE e das estações locais em todo o país e em todo o mundo, aqueles que estão nos assistindo através da transmissão ao vivo no Facebook, que as bênçãos do Pai Todo-Poderoso estejam sobre todos vocês. Se vocês estiverem doentes fisicamente, vocês serão curados hoje.
Se vocês precisam de bênçãos financeiras, o Pai fará um milagre para que você tenham bênçãos em abundância. E se sua alma anseia e busca a verdadeira luz da salvação, não procure mais, porque você a encontrou aqui. Como disse o Filho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Que as bênçãos do Pai Todo-Poderoso estejam sobre todos vocês, sobre todos os teus familiares, seus filhos e sobre todos aqueles que pela primeira vez estão assistindo a este programa, Sons de Adoração. Vocês também serão abençoados. Não é um acidente que você esteja assistindo a este programa agora, mas este é um encontro com o Senhor Deus, porque você agora recebeu uma bênção espiritual que você nunca recebeu antes. Em nome do Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem toda a glória, a honra e os louvores e ação de graça pertencem, em teu nome, Pai. E todos digam amém. Vocês podem se sentar, meus irmãos e irmãs. Hoje eu estive contemplando sobre a mensagem que eu estou trazendo para o mundo hoje. E é por causa da importância da alma que está dentro de você. E para os usuários do Facebook, muitos deles pela primeira vez, ainda não ouviram da mensagem que eu prego hoje. Não é por causa de religião. Não é por causa da minha lealdade à religião ou denominação. Na verdade, eu deixei isso tudo para trás. Mas eu ainda estou aqui sem religião e denominação. Somente a minha lealdade ao nosso Senhor Jesus Cristo permanece. Porque isso é a única coisa que resta quando estivermos diante dele no julgamento depois da nossa morte. Não teremos nada a apresentar a não ser a nós mesmos, as nossas almas para ele. E a única pergunta será: você obedeceu à minha vontade? Você obedeceu às minhas palavras? Foi por isso que ele disse em Mateus 7:21, nem todos aqueles que dizem a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O céu se torna muito, muito importante, especialmente para as pessoas que já estão em cama ou em seu leito de morte. Especialmente para as pessoas que já estão na área de partida das suas vidas. Mas o céu não é tão importante quando você está forte ou quando tem muito dinheiro, especialmente se você for famoso e tem muitas coisas fluindo para você na sua vida. Céu e inferno não é nada para você. Somente a vida diante de você que te importa. Mas mesmo que você viva uma vida de luxúria, mesmo que você viva uma vida com privilégios de um rei, ou como as pessoas ricas, você vai envelhecer todos os dias. Durante os anos que se passam na sua vida, você não vai ficar mais jovem, você vai ficar mais velho. É por isso que a palavra de Deus disse: de fato, os dias de nossa vida chegam a 70 anos. Isso significa 3 ciclos de 20 anos, que são 60 mais 10, que dão 70 anos da sua vida. Esse é o período de vida que é dado a um ser humano. Eu acho que está em Salmos 90:10, e é isso que vamos acompanhar. Salmos 90:10, de fato, os dias de nossa vida chegam a 70 anos, ou a 80 para os que têm mais saúde. Entretanto, a maior parte dos anos é de labuta e sofrimentos, porquanto a vida passa muito depressa e nós voamos. Está vendo? A palavra de Deus diz isso. Os anos da nossa vida são 3 ciclos de 20 e mais 10 anos. E se por razões genéticas você chegará a 4 ciclos, 80 anos, ele disse que a maior parte desses 70 anos, e mais que seriam 80, seriam anos de labuta, tristeza e dor.
Isso significa que a sua vida não será mais de qualidade. E esses anos chegarão rápido, especialmente se você chegar à idade idosa, 50 anos da sua vida. Depois disso, o tempo voa. Eu já estou com 60 anos e eu nem percebi. Eu já tenho 70 anos. Meu Deus, o tempo voa. Mas quando nós éramos jovens, nós não nos preocupávamos com o tempo. Não nos preocupávamos com a nossa idade. Éramos muito fortes, estávamos na flor da nossa juventude e nós não preocupávamos com nada. Mas, mesmo que você seja jovem ou não, você tem que enfrentar a questão da eternidade. Porque todos nós estamos em direção para lá. Por quê? Cada um de nós temos uma alma. Uma alma que é parte de você, que não pode ser vista. Você sabe, seu corpo representa quem você é por dentro. Eu sempre explico isso de uma maneira que até uma criança consegue entender. Por que eu estou aqui hoje? Como eu disse, não é por causa da lealdade a nada, mas a lealdade somente à palavra de Deus e aonde o homem vai depois que esta vida física acabar. E é entre duas eternidades. Seja o inferno ou o céu. Para nós e para muitos que parecem pensar que são muito educados e inteligentes, essas são só coisas da fé que para eles são superstições ou elas são só frutos da nossa imaginação fértil. Mas, meus irmãos e irmãs, não há nada mais claro quando se trata do sobrenatural, de saber da parte eterna em nós, da palavra do Pai que Ele nos deu. É por isso que temos a palavra de Deus, é por isso que temos a Bíblia. E a Bíblia nos fala muito sobre quem somos espiritualmente. Então, esse corpo que nasceu de seus pais, no princípio, foi criado do pó da terra. Formou o homem, soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem se tornou uma alma vivente. Então você agora é uma alma vivente. Você tem uma alma. Uma alma que é uma parte de você que você não consegue ver, mas mesmo assim, essa parte de você que você não consegue ver viverá para sempre. É com isso que eu me preocupo quando eu prego a palavra de Deus. Não importa quem você é. Não importa onde você nasceu, qual é a cor da sua pele, qual é a cor dos seus olhos, qual é a sua situação na vida, nada importa. Todos nós, seres humanos, todas as raças, todos vocês têm uma alma. E nós temos uma só fonte dessa alma. É o Pai Todo-Poderoso que deu essa vida e essa alma. Quando essa alma está dentro de você, vocês estão vivos fisicamente agora. Essa alma está em vocês. É por isso que você pode me ver? É por isso que você pode me ouvir? É por isso que vocês podem sentir o cheiro, vocês podem provar e vocês podem sentir a dor. E as pessoas acreditam que é o corpo que tem essas sensações. Não é, meu amigo. Não é o seu corpo feito de pó que tem essas sensações. É a alma que está dentro de você. Por isso, quando você está vivo, você tem todos os sentidos ativos. Mas você consegue ver que quando você morre fisicamente e você deu o seu último suspiro, e essa alma sobe até Deus para prestar contas de como foi sido sua vida aqui na terra, esse corpo fica para trás.
Você já viu uma pessoa morta? Não viu? Seja seu amigo, parente ou alguém que você conhece. Você foi até uma funerária, viu aqueles cadáveres no caixão como sua última visita. Você olhou para aqueles corpos mortos, mas eles viveram suas vidas aqui na Terra. Você tenta abrir os olhos, as pálpebras daquele corpo sem vida. Tem olhos, mas não conseguem te ver. Tem nariz, mas não consegue cheirar. Eles têm ouvidos, mas não podem ouvir. Eles têm corpos, mas não podem sentir dor. Eles têm boca, mas não podem falar. Por quê? Por quê? A parte eterna, que pode ver, que pode saborear, que pode cheirar, que pode ouvir, que pode sentir a dor, não está mais naquele corpo. Eu vou contar uma história para vocês. Isso não é uma parábola, mas uma história real. De duas pessoas que estavam vivas aqui na Terra. E então, algo aconteceu com eles que acontecerá com todos vocês. Ambos morreram. Vamos ver. Lucas 16, do 19 ao 31. É a história de um homem rico e de um homem muito pobre que morreram. Vamos ver o que a história nos diz. Lucas 16, do 19 ao 31. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que despendia todos os dias de sua vida de forma regalada. E havia também um outro homem chamado Lázaro, o que, coberto de chagas, vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no Hades, onde estava em tormento, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. Além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para vós outros não consigam, tampouco passem de lá para nosso lado. Diante disso, suplicou: Pai, então eu te imploro que mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Abraão, concluindo, lhe afirmou: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esta é uma história muito clara, vinda da boca de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Todo-Poderoso, aqui no cenário gentil, há cerca de 2000 anos atrás. Muito clara. Não é uma parábola, é uma história verdadeira que retrata e descreve duas pessoas, uma muito rica e outra muito pobre. O homem muito rico se vestia de linho fino e púrpura e comia suntuosamente todos os dias. Lázaro era tão pobre que ele se deitava debaixo da mesa do homem rico e colhia das migalhas que caíam da mesa dele. Além disso, ele não tinha o SUS. E é por isso que os cães se tornaram seus enfermeiros. E eles cuidavam das feridas dele.
literalmente as lambendo. Os cachorros vinham e lambiam ele e suas feridas. E então a história diz que os dois morreram. O homem rico morreu e Lázaro morreu. Lázaro, quando morreu e deu seu último suspiro, em sua condição física, como um homem pobre, sem um sistema de saúde SUS para o ajudar, sem cuidados médicos, sem médico nenhum, simplesmente morreu, simplesmente faleceu. Mas é o que sabemos sobre o seu estado físico. Vamos olhar para o desconhecido. Foi o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Salvador, que nos contou sobre o desconhecido. Mas depois que ele morreu, a palavra de Deus diz: anjos vieram e levaram Lázaro e o levaram ao paraíso, nos seios de Abraão, e o confortaram para sempre no céu. Existe um céu? O homem rico também morreu. Você sabe onde ele morreu? No Hospital Albert Einstein. Você não consegue pagar se não for muito rico? Ou talvez em São Paulo, no Centro Médico de São Paulo. Ele era muito rico. Ele tinha 12, 15 médicos que cuidaram dele. Talvez ele até prometeu: eu te darei metade da minha riqueza se você conseguir prolongar a minha vida. Porque minha vida é muito preciosa, eu consigo me lembrar dos meus negócios, dos meus bilhões, do meu ouro, de tudo. Por favor, estenda a minha vida. Mas a palavra de Deus diz: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Meus irmãos e irmãs, quando chegar a hora de morrer, não terá nem mesmo 12 médicos capazes de te reanimar. Então ele também deu seu último suspiro. E então, quando abriu os olhos, esse é o desconhecido, esta é a realidade espiritual da qual eu estou falando, esta é a razão pela qual eu estou aqui. E sou relevante no mundo hoje, porque eu gostaria de te alertar sobre a preparação que você tem que fazer aqui, para que quando você partir desta vida, você tenha para onde ir. E não vá para o inferno. Quantos de vocês querem ir para o inferno? Ninguém. Quantos gostariam de ir para o céu? Claro! É para lá que você quer ir. Diz a palavra de Deus: quando levantou os olhos, encontrou-se nos tormentos do fogo do inferno, e depois, ao olhar ao longe, viu Lázaro no seio de Abraão sendo consolado. E sabe, esta é uma realidade espiritual que não conhecemos. Só sabemos disso por causa de nosso Pai Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, que nos contou sobre essa realidade espiritual na qual você e eu estamos indo. Lembre-se, estas são almas. Agora os corpos estão enterrados. Os corpos físicos estão enterrados. Estas são as almas falando. Está vendo? Essas são as almas do desconhecido. Depois que seus entes queridos morrem, eles são enterrados ou cremados. Você leva as cinzas para casa. Isso é relevante, já não é nada porque do pó você veio, ao pó retornará. Mas e quanto ao verdadeiro você, sua verdadeira alma, seu verdadeiro você? E essa parte? Veja isso. Ele acordou nos tormentos do fogo do inferno. Ele não tinha salvação. Quando ele olhou bem distante, viu Lázaro no paraíso, sendo consolado no seio de Abraão. Então ele chorou e disse: Pai Abraão, mande Lázaro e deixe-o molhar a ponta do dedo na água
e deixe-o esfriar minha língua, porque está muito quente aonde eu estou. Imagine-se ali junto com o homem rico. Imagine você lá por toda a eternidade. Será que eu posso descrever a eternidade para você por alguns minutos? Se houver um pássaro de ferro que vem do céu a cada 1 milhão de anos e ele bate suas asas de ferro passando pela terra, apenas uma vez a cada 1 milhão de anos, e fazendo isso a cada 1 milhão de anos, ele seria capaz de varrer o planeta Terra, grande como ele, até se tornar uma pequena bolinha de gude. Ainda assim, a eternidade ainda nem teria começado, porque a eternidade não tem começo e nem fim. Imagine só se você estivesse lá com este homem rico. Enquanto eu estou falando hoje, aquele homem rico ainda está lá sem salvação neste momento. E isso já nos foi revelado há 2000 anos atrás. E Abraão respondeu e disse: Meu filho, em sua vida você recebeu as coisas boas, mas Lázaro apenas as coisas más. Este também é o reflexo daqueles que estão servindo ao Pai Todo-Poderoso, verdadeiramente, honestamente e sinceramente. E para aqueles que desejam apenas viver esta vida desconsiderando e com essa injustiça desenfreada, apenas tirando proveito, como se não houvesse o amanhã, como se não houvesse o inferno e como se não houvesse eternidade. Eles apenas vivem isso para si mesmos. É um aviso para pessoas como aquelas que pensam que viverão para sempre. E para pessoas como você, que, quando você serve o Pai, você está sendo perseguido, você está sendo caluniado e não recebeu nenhum elogio e coisas boas dos homens, embora esteja fazendo o que é bom para o Senhor. Não se preocupe, porque seu destino final será para sempre no céu, junto com Ele. Mas para aqueles que vivem desenfreadamente no pecado e na maldade, porque tem o poder e a riqueza para fazer isso, é um aviso para você também, porque você também irá morrer. Assim como o homem rico morreu, você também chegará ao inevitável. No final da sua vida, você estará precisando de alguém para te salvar. E você não pode salvar a si mesmo, o dinheiro não pode salvá-lo. Então esse homem, que era muito rico e tinha tudo, olhou para cima e disse: se não pode ser. E Abraão disse: você recebeu suas coisas boas e Lázaro coisas más. Agora você está sendo atormentado enquanto ele é consolado. E além disso, existe um abismo entre nós, para que aqueles que estão lá não possam vir para cá e aqueles que estão aqui não possam ir para lá. Então, quando você morre, o seu destino é decretado. Nenhuma oração aos mortos será capaz de mudar o destino deles. Então, quando você dá dinheiro para as pessoas orarem para os mortos, tem gente que ora pelos mortos no dia 1º de novembro, por exemplo. Você vai ao cemitério, as pessoas vão se aproximar de você. Este é o seu ente querido que morreu? Sim, então me dê R$5 e eu vou orar por ele. Então eles começam a se lamentar e chorar para que, se seus entes queridos estiverem no inferno, através de suas orações, eles serão transferidos para o céu. Isso é tolice. Porque quando você morre, a palavra de Deus diz que seu destino é final. Agora é a hora de você mudar isso.
Agora é a hora de olharmos para as questões da eternidade. Este homem falhou. Então ele disse: se não pode ser assim, pai Abraão. Ele agora se conscientizou de seus filhos que estão na terra. E ele disse: se não pode ser assim, pai Abraão, então envie Lázaro para a terra. Eu não sei onde seria essa terra, onde o lugar dele poderia ser. Ele era muito rico, que ele poderia ter uma casa no Canadá, uma casa nos Estados Unidos, uma casa na Europa, ou uma casa só para descansar no Rio de Janeiro. Eu não sei. Ele era muito rico, ele poderia pagar por qualquer coisa. Ele podia ter mansões em todo o mundo. Ele disse: eu ainda tenho 5 irmãos que vivem na terra. Envie Lázaro até eles e deixe-os ouvi-lo. Deixe Lázaro testemunhar a eles, para que não venham para este lugar de tormento. E talvez quando você enviar alguém para lá, que já viu a eternidade, talvez eles se arrependam. Mas Abraão disse: não, isso não vai acontecer. Porque os profetas já estão lá. Tem Moisés. O filho indicado de Deus está lá. Eu. Deixe-os ouvi-los. É por isso que eu estou na TV 24 horas por dia. Ouça o que eu estou dizendo, porque você precisa disso. Você precisa muito, muito disso. Deixe-os ouvi-los. Não, pai Abraão. Se alguém vier dos mortos e fizer algum milagre, talvez eles ouçam. E Abraão disse: não. Se eles não ouviram aqueles que o pai enviou à terra para pregar aos vivos, eles não seriam persuadidos nem mesmo por alguém que viesse dos mortos e fizesse um milagre. Esse é o fim da história desses 2 homens. Irmãos e irmãs, a importância da alma está aqui, que antes foi abortada, encoberta e depois distorcida por algumas pessoas que são religiosamente fanáticas sobre sua própria versão da salvação. Mas esta é a verdadeira versão da salvação, porque vem da boca do Salvador, daquele que nos salvará, aquele que é a verdade, a vida, nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é o que ele disse aqui. Quando você morrer, seu destino é final. Não importa o que você faça aqui, isso não vai mudar. Está vendo? Algumas tradições nos ensinaram que devemos orar pelos mortos. Isso é inútil. O morto é que ora pelos vivos. Veja o homem rico. Ele se lembrou dos seus 5 irmãos aqui na terra. Também empresários como ele. Eles eram muito ricos, tinham bilhões, eles estão pecando desenfreadamente, perversamente. Ele não se importou com a palavra de Deus, nada disso. Mas ele se lembra deles, que assim como ele, um dia eles também morrerão e enfrentarão o inevitável. E as almas deles que são como a minha. Agora ele se tornou um evangelista como eu. É tarde demais para ele, mas mesmo assim ele está orando por seus 5 irmãos vivos. Alguns de vocês estão assistindo via transmissão ao vivo no Facebook, transmissão ao vivo no YouTube. Você sabe por que está aí assistindo pela primeira vez? Talvez você tenha alguns amigos, entes queridos que já estão no inferno há milênios e estão orando por você, para pelo menos uma vez você poder ouvir a mensagem do Evangelho do arrependimento vindo de um verdadeiro mensageiro do Pai Todo-Poderoso, que não vai te enganar. É por isso que mesmo que estejam no tormento do fogo do inferno, assim que eles souberem que você é a resposta das orações deles, que já estão no tormento do fogo do inferno, e pela primeira vez você está ouvindo essa mensagem que está sendo transmitida hoje, eles ficam pelo menos um pouco felizes por vocês não irem e se reunirem a eles no inferno. Portanto, não é por acaso que você está aqui hoje. Irmãos e irmãs,
Vocês têm uma alma. Veja, quando você está vivo, essa alma dentro de você consegue me ver. Você consegue me entender. Você consegue fazer exatamente o que você está fazendo hoje. A compreensão que você tem não é por causa do seu cérebro. Está vendo? Quando você está morto, você ainda tem esse cérebro dentro de você, mas ele não funciona mais porque a alma que faz tudo funcionar não está mais lá. Mas vejam os que estão no céu. Eles ainda falam lá. Eles ainda podem sentir a dor. Ainda podem sentir sede. Por favor, deixe Lázaro molhar a ponta do dedo na água. Deixe ele esfriar minha língua. Ainda consegue se lembrar. Filho, lembre-se em sua vida. Você teve todas as coisas boas, enquanto Lázaro, eles conseguem se lembrar. Eles podem ver, podem sentir. Esse é o seu verdadeiro eu. A sua casa aqui é só uma casa de barro. É só uma casa. A verdadeira residência dessa casa é a alma que está dentro de você. E essa nossa vida física, só recebeu 60 e mais 10 anos. Então, se você já tem 70 anos, você está na pré-partida da sua vida. Se você já tem mais de 70 anos, agradeça ao Pai por estar ainda vivo e ainda ter a chance de me ouvir e fazer uma escolha em sua vida. Aleluia! E ele disse, depois de 70 anos, sua vida não será uma vida com qualidade. Ele disse, você terá trabalho, a dor e o sofrimento. Quando éramos jovens, ficávamos emocionados, sempre falávamos sobre nossos brinquedos. Carrinhos de brinquedo, bonecas. Quando ficamos um pouco mais velho, conversamos sobre como ir para a escola, o ensino fundamental, nossas roupas, pequenas coisas da vida. Quando nos formamos no ensino fundamental, conversamos sobre para onde ir no ensino médio, com todos os seus amigos. No ensino médio é a melhor época da sua vida, porque você está naquela idade em que pode realmente aproveitar a vida. Nem muito velho, nem muito jovem. E então, depois de terminar o ensino médio, o que se fala é onde vamos fazer a faculdade, qual diploma, que curso vamos fazer. Sobre isso conversávamos com nossos amigos. Depois da faculdade estaremos conversando sobre, o que é lucrativo para a nossa profissão. Qual será o seu negócio? Em que tipo de negócio você estará envolvido? Eu sou um professor na faculdade, eu sou um engenheiro, eu sou arquiteto, eu sou cientista, e é isso que eu faço no meu trabalho. Falando sobre acumular riquezas e dinheiro e viver delas. Quando você está com seus colegas, vocês são jovens profissionais. Falando sobre que apartamento vocês vão comprar, quais negócios vocês podem juntar e estabelecer, todos esses tipos de assuntos. E depois disso tudo, você se realizou nos negócios que você desejava realizar e agora você está rico. E você chega a esse estágio nos seus 50 anos, depois de 40, você já está um pouco estabelecido na sua vida. Você tem uma casa, tem uma família, tem uma carreira, tem um negócio ativo. Agora você está começando a colher os frutos de seu trabalho. Então, aos 50 anos, você está realizado. Você tem tudo. Você sabe qual será a conversa agora? Vai ser... por que você está mancando? A minha artrite está atacada hoje. E você? Eu estou com pedra nos rins.
E você, eu tô com um problema aqui no coração. Eles estão falando sobre as doenças no corpo agora. E então, aos 60 anos, você estará falando sobre quais remédios você está tomando. Quem é o seu médico? Quando vocês se encontrarem, vocês estarão conversando sobre consultas. Quanto você está gastando com as suas consultas? Quem é o seu médico? Quem é o seu cardiologista? Quem é o seu neurologista? Quem é o seu... eu estou indo ali. Sim, ele é um bom médico. E aos 70 anos você estará falando sobre seus planos da vida eterna. Seguros, onde eu serei enterrado quando morrer, que tipo de caixão, última vontade e testamentos, onde eu deixarei tudo isso. Essa é a vida física. É disso que se trata a vida? Se a vida é tudo isso, então você falhou, meu amigo, porque você vai deixar tudo para trás. É por isso que a palavra de Deus diz: que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? As escrituras das suas terras que você adquiriu para si mesmo são apenas uma mala atrás de outra mala. E o que é essa mala? Você abre e está cheia de documentos. Na outra mala, cheia de escrituras. Você é quase dono do mundo. E a sua conta bancária? Eu tenho bilhões e bilhões. Se você morrer agora, para onde irá todos esses títulos? E para onde irão todos esses bilhões? Me diga. Todos eles serão deixados para trás, para serem disputados por seus filhos, seus netos. Eles vão se ver no tribunal para brigar pelo que você deixou para trás. Aqueles títulos e aquele dinheiro, a quem eles pertencerão depois que você morrer? É disso que se trata a vida? Não é, meu amigo? Depois de todas as suas conquistas terem sido realizadas e você não ter se preparado para a eternidade da sua alma, você falhou miseravelmente. É por isso que eu estou aqui para este propósito. Eu sou o mais relevante de todos, porque vou te contar agora mesmo. Eu não fui enviado por nenhuma religião, não fui enviado por nenhuma denominação. A minha lealdade não está em uma pessoa, a minha lealdade não está em uma organização. A minha lealdade não está em nenhuma denominação ou religião. A minha lealdade está apenas naquele que veio há 2000 anos atrás. Nos deu a nova aliança, o novo acordo em como ir para o céu. Aleluia! Como ter a posse do céu? É muito simples. Obrigado, meus irmãos e irmãs. É muito simples. Ele trouxe uma solução muito simples. No entanto, é uma solução espiritual que você não teve em sua vida. Nem de nenhuma escola, nem de nenhuma escola de religião, nem de nenhuma escola de ensino denominacional, nem nada disso. É só o Senhor Jesus Cristo. E eu cheguei à pureza dessas palavras. Da palavra de Deus que Ele veio até nós, que Ele veio entregar para nós, e a pureza da palavra que foi adulterada por pessoas que colocaram esses fundamentos. E eles se tornam fundamentos não de salvação, mas de engano. E eu vim para purificá-los. Por isso que eu fui chamado e me tornei o filho indicado de Deus. Minha lealdade é apenas para o nosso Senhor Jesus Cristo e as suas palavras. E eu não posso dizer que eu sou leal a Ele. E eu não posso ensinar obediência a vocês a menos que haja uma transformação, uma regeneração que venha de dentro, usando sua liberdade de escolha. Quando eu apresento a você a mensagem, e minha mensagem é muito simples. Ela simplesmente diz: arrependa-se. Porque desde o início da nossa criação você sabe o que aconteceu. Os nossos primeiros pais foram enganados
E vocês sabem, pela desobediência de um, todos nós morremos espiritualmente. Mas pela obediência de um, na mesma veia da raça adâmica decaída, todos nós iremos nos tornar justos e todos nós seremos salvos. Aleluia! Meu primeiro pai na carne é Adão. Ele foi enganado e desobedeceu. E todos nós herdamos a semente da serpente, da desobediência contra a vontade do Pai. Mas eu também sou da mesma linha da raça adâmica decaída. E quando o Pai me isolou por 6 anos em 2 montanhas, principalmente da montanha da oração, onde eu estive por 5 anos, Ele me ensinou e eu usei a minha liberdade de escolha para seguir a sua vontade e eu disse, Pai, aconteça o que acontecer, meu coração está firme, minha mente tomou a decisão, eu seguirei a sua vontade. Então, eu consegui. Eu venci. E ao vencer, eu me tornei o filho indicado de Deus. Agora, alguém da raça adâmica decaída já herdou o céu. E eu não tenho vergonha de dizer que sou eu. Por que eu digo isso? Porque pela minha obediência, todos vocês serão salvos. Pela minha obediência como exemplo e modelo de salvação, todos vocês, se seguirem os passos do Filho indicado, o Pai está dentro de mim agora. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A salvação pode ser sua agora mesmo. Isso é salvação. Ah, eu ainda sou jovem, não preciso disso. Sim, olhe para sua vida. Vá ao cemitério. Leia esses epitáfios. O que diz neles? Este nasceu em 1º de janeiro de 2001 e faleceu em 5 de janeiro de 2016. Ele tem 16 anos. Vá até o cemitério. Lá você encontra todo tipo de idade. Não é somente idosos de 102 anos que merecem morrer. 106, eles merecem descansar em paz. Você encontra jovens lá, bebês, crianças, jovens de todas as idades. Pessoas de meia idade estão todos lá no cemitério. Então, a morte não discrimina a sua idade. Jovens, a maioria morrem por overdose de drogas em festas. Vão para os Estados Unidos, todos eles são viciados em drogas, especialmente na indústria do entretenimento. Quantos deles já não tiveram overdose a usar drogas? E veja, eles morreram muito jovens por causa disso. E você não pode dizer, eu ainda sou jovem, porque quando a morte bate na sua porta, você não pode dizer, morte, vem amanhã, ou no ano que vem, ou talvez daqui a 10 anos, porque eu estou aproveitando a minha vida, Senhor. Você não pode dizer não. Se estiver determinado para você morrer esta noite, você não vai acordar amanhã. Você estará morto. Existe um ator, 2 ou 3 atores aqui nas Filipinas, que morreram muito jovens. Por que eles morreram? Qual foi a razão médica da morte deles? Eles disseram pesadelo, porque comeram muita macarronada e muito pão de sal naquela noite. Eles esqueceram de deitar para o lado esquerdo. Eles deitaram para o lado direito. Quando eles dormiram, então o bílis do fígado, que é equivalente a um ácido muriático, que dissolve a comida que está no nosso intestino, simplesmente derramou e destruiu o intestino deles por fora. Então, quando isso acontece, você tem um sonho e não consegue se mover. Isso se chama um pesadelo, uma paralisia. Quantos de vocês terão pesadelo essa noite? Eu não sei. Você não sabe.
Vocês não sabem. Algum de vocês pode não estar aqui na próxima vez que eu estiver pregando. Ah, por que o irmão não está aqui mais? Ah, ele sofreu um acidente indo para casa. Um caminhão de lixo bateu no carro deles e todos morreram. Então, após a morte, você encontrará seu lugar. Ou no céu ou no inferno. A minha mensagem é muito simples, mas é o segredo da sua salvação. Tudo o que você precisa fazer é se arrepender e dizer: não a minha vontade, eu não serei mais Deus para mim mesmo. Estarei focado na sua vontade, Pai. E eu estou aqui para te ensinar sobre a vontade dele. As palavras do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento são o que chamamos de novo acordo. Você vem e nasce de novo no Espírito, não nasce de novo na carne, mas no Espírito. Porque quando você nasce de novo no Espírito, sua face não muda. É o Espírito de dentro que muda. De ser desobediente e não conhecer a vontade do Pai, agora sendo uma alma obediente, conhecendo a vontade do Pai. Então você nasceu no espírito dessas palavras, assim como eu. Eu não tenho só um corpo agora, eu não tenho só uma alma, eu tenho um espírito que vem do Pai Todo-Poderoso através das palavras que eu ouvi dele. Por que essas palavras são tão importantes? Porque ele disse em João 6,63, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Não basta você ter apenas a alma e o corpo e depois herdar o espírito de desobediência de Satanás, Lúcifer, o demônio. Por isso, se você não conhece esta mensagem, você tem um espírito, mas não é o espírito de Deus. É o espírito de Satanás, Lúcifer, o demônio. Você está enganado porque você não sabe disso. Mas quando você morre, como um homem rico, é o inferno que irá receber você. Porque eu estou aqui. Eu sou uma boa pessoa. A única coisa que eu tenho são riquezas, mas eu sou uma boa pessoa. Por que eu estou aqui? Porque você não recebeu a mensagem. Agora não há razão para você falhar. A tecnologia moderna está em todo mundo. Você pode clicar no botão, como os usuários do Facebook agora, e eles podem me assistir em transmissão ao vivo. Em todo o mundo. Então não há razão para vocês não conhecerem esta mensagem, meus amigos. As pessoas estão muito apaixonadas por esta vida. Esta vida física é muito hipnotizante para eles. Eles não sabem que você só tem esta vida como esperança. É apenas um sonho. Tudo que não dura é temporal, é um sonho. Tudo o que é eterno, essa é a verdadeira vida. Vejam, 70 anos é um sonho. Me olhei no espelho hoje e eu acabei de comemorar meu 30º aniversário. E agora eu já estou com 66. Meu Deus, o tempo voa. 70 anos são como uma fumaça passageira. Agora você vê, agora você já não vê mais. Bom é se vocês atingirem essa idade. Alguns de vocês já estão na área de pré-partida da sua vida e nem sabem disso. Parecem muito bem por fora. Você tem 2 idades, uma por dentro e a outra por fora. Se olhar para você por fora, quantos anos você tem? 47? Muito jovem. Então vamos ao médico e vamos olhar dentro de você. E perguntamos ao doutor, doutor, quantos anos ele tem por dentro? Ele tem 89 anos. Por que, doutor? Porque se ele não tomar cuidado, no ano que vem ele vai morrer. Ele tem apenas 1 ano de vida. Tá vendo? Está vendo o que eu quero dizer, meus irmãos e irmãs? Sirva ao Pai assim como eu faço. Não importa qual seja a sua vida por fora, o importante é que você esteja pronto para enfrentar o seu Criador a qualquer momento que você deixar esta vida física. Você estará preparado. Aleluia.
Muitas pessoas estão muito apaixonadas por essa vida. Riqueza, poder, fama. Qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Eles estão muito apaixonados nisso. Eles estão focados nisso como se não houvesse vida após esta vida. As verdadeiras riquezas não se encontram aqui. Vocês podem se sentar. Obrigado. As verdadeiras riquezas não são encontradas aqui. Você quer as verdadeiras riquezas? Vejam em Apocalipse 3. Ouçam com muita atenção. E vocês saberão de onde vêm as verdadeiras riquezas. Apocalipse 3:17. E ainda dizem, estou rico. Para os ricos, ouçam isso. Para os ricos deste mundo, ouçam isso. Aqueles que têm bilhões de reais, ouçam isso. Eu sou rico, diz o rico. Versículo 17. E ainda dizem, eu estou rico, conquistei muitas riquezas. Conquistei muitas riquezas. Eu tenho 110 empresas, corporações. Receitas na casa dos bilhões. As pessoas são muito apaixonadas por esses bilhões. Como se a vida fosse só isso. Eu tenho mansões atrás de mansões, casas atrás de casas. Muitos bens. Estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada? Tenho tudo. Não tenho necessidade de nada. Não preciso de ninguém. É por isso que eu posso te chutar, porque eu não preciso de você. Eu sou rico. Estou cheio de riquezas. Tenho riqueza e fama. Continue. E ainda dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável. E não sabes, este é o desconhecido. Agora ele estava afirmando o óbvio, o que ele sabe. Eu sou rico. Por quê? Então vem aqui. Vou te mostrar a minha conta bancária. Eu tenho 21 bilhões no banco. Isso não é ser rico? Isso é o que ele sabe. 21, 30, 100 corporações, todos faturando bilhões. Cheios de mercadorias. Eu não preciso de nada. Eu tenho tudo. O homem rico sabe. Ele é rico. Ele sabe disso. Mas ele não sabia desse outro ponto. Veja isso. Olhe para quem você é na vida espiritual para a qual você está indo. Quem é você? Aí você me pergunta. Eu sou fisicamente. Sou Apolo Kiboloi. Nascido na cidade de Davao, 25 de abril de 1950. Data da morte? Eu não sei. Eu morri em Kitbog. O antigo eu morreu lá. E saiu o novo. Este aqui é o novo agora. Fisicamente você sabe quem eu sou. Mas espiritualmente, cidadãos do reino sabem quem eu sou. Será que eu tenho um lugar no céu? Eu estou te dizendo. Eu tenho a chave do céu. Você não irá para lá se não passar por mim. Quantos de vocês querem ir para lá? Por favor, memorizem meu rosto. Porque no seu leito de morte, você estará procurando por este rosto. Espero que não seja tarde demais para você. Então seja meu amigo agora e me ouça, não por causa de quem eu sou fisicamente, mas por causa de quem eu sou espiritualmente. Agora, o rico não sabe quem ele é espiritualmente. Porque ele não tinha uma vida espiritual. Ele tinha uma vida física. Tem vida financeira, tem vida corporativa.
mas não tem vida espiritual. Você tem uma vida física, não tem uma vida financeira, não tem uma vida corporativa. Tudo que você tem é uma vida espiritual. Não se preocupe, você é como Lázaro. Ele não tinha quase nada na vida física, quase nada na vida financeira, nada em todos os aspectos nessa vida. Mas ele tinha a coisa mais importante. Ele tinha uma vida espiritual. Esse homem tem tudo. Ele tinha uma vida física, porque ele tinha médicos para cuidar dele fisicamente e da sua saúde. Ele estava sempre muito saudável, com todos os medicamentos, todas as consultas. Ele tinha uma vida financeira, bilhões no banco. Ele tinha uma vida social. Olhe para todas as madames ao redor dele. Olhe para a vida social que ele tem. Todos os ricos conhecem ele. Mas ele não tinha uma vida espiritual. E isso é o que ele é. Ele sabe disso. Ele sabe apenas o que é conhecido, mas ele não conhece o desconhecido. E o que ele disse? Continue, por favor. Estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo não reconheces que és miserável, digno de compaixão. E pobre, esta é a alma. E pobre, e cego, e nu. Versículo 18. Portanto, ofereço-te este conselho, adquira de mim ouro refinado no fogo. Vocês que estão sentados aqui, vocês estão comprando ouro puro, refinado. Eu aconselho a comprar de mim ouro, a fim de que te enriqueças. Riquezas. A verdadeira riqueza é para onde você vai para sempre, com um diamante bem grande para ser a sua maçaneta. Eu ainda não te contei sobre essa porta. Apenas a maçaneta. Se a maçaneta é feita de diamante, imagina como seria a minha porta. E as portas lá não têm fechaduras. Elas fecham automaticamente quando há um espírito maligno, e lá não tem espírito maligno. Então é por isso que não precisam ser fechadas. Satanás, Lucifer, o diabo, foi expulso do céu há muito tempo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possa cobrir tua vergonhosa nudez e comprar o melhor colírio para que, ao ungir os teus olhos, possam enxergar claramente. Tudo isso já foi explicado para vocês. E se eu te perguntar quem é você no espírito? No mundo espiritual, onde a nossa alma irá? Quem é você? Você é um filho ou uma filha do Pai? Se você não for, você não herdará aquelas casas no céu. Você não herdará a cidade de ouro, chamada céu. É por isso que eu estou aqui. Ele me enviou. Eu sou o amor e a compaixão do Pai para esta humanidade perversa hoje. E no meio deste mundo de iniquidade e pecado, o Pai enviou seu Filho indicado para ser seu amor e compaixão para a humanidade. É fácil, uma coisa simples de fazer é olhar para a sua alma agora, enquanto ela está sendo representada pelo seu corpo. A sua alma ainda está aí dentro. Você ainda pode me ver, você pode me ouvir e pode sentir a dor. Não espere pela sua morte para que essa alma vá para lá. Esse será o seu verdadeiro eu. A maneira que você entende agora é a maneira como você entenderá também lá. Você terá um corpo glorificado, seja no céu ou no inferno. Cabe a você. A decisão é sua. Olhe para si mesmo. Você está fisicamente vivo. Você tem uma vida social. Você tem uma vida financeira. Você tem uma vida intelectual. Você tem uma vida corporativa. Talvez nessa vida física. Mas e a vida espiritual? Você tem uma vida espiritual? Alguns de vocês estão confundindo
Vida espiritual com vida denominacional e religiosa. Se você tem uma vida religiosa, não é garantia que você irá para o céu. Se você tem uma vida denominacional e uma vida denominacional, eu te digo que não é uma garantia para você ir ao céu. Uma vida espiritual, espiritualidade significa obediência à vontade do Pai. Portanto, se você apenas o conhece, lê suas palavras, mas não a obedece, você é religioso e é denominacional. A vida denominacional e religiosa não pode ser aceita no céu. Apenas uma vida espiritual de obediência à vontade do Pai será aceita lá. Isso é o que ele disse. Este é o último. Mateus 7:21. E o que diz? Mateus 7:21. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Sendo isso o verdadeiro espiritual. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Está vendo? Este é o Senhor dizendo. Ele é o meu Pai no Espírito. Ele já é seu Pai no Espírito? Você nasceu no espírito dessas palavras? Você é obediente à palavra dele? Você se arrependeu? Essas são as questões da eternidade que vocês devem responder agora. Não os negligencie, não as deixem de lado, porque você não sabe a hora da sua morte. Pode ser essa noite, pode ser amanhã, pode ser no dia seguinte. Hoje é o dia da sua salvação. Hoje é o dia de você decidir. Tome a decisão agora mesmo em se tornar um cidadão do reino, filhos e filhas, obedientes apenas à vontade do Pai. Vamos dar a Ele uma grande salva de palmas. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Hallelujah, hallelujah. Don't send down angels to guide me day and night, and don't leave this heavy load that would make my burdens light. I don't want to see a miracle of your power and might. I just want to know that you still love me, Lord. Don't stop the heavens just to show me a sign, and don't change the seasons or refuse the sun to shine. Just let me feel the sacred thrill of your touch one more time, then I know, yes I know that you still love me. Don't send down blessings. You see, I've had more than my share, but I'll keep on guessing if tomorrow will be there.
I'm not asking for your mercy in my hour of dark despair, but I just want to know that you still love me, Lord. Don't stop the heavens just to show me a sign, and don't change the seasons or refuse the sun to shine. Just let me feel the sacred thrill of your touch one more time, then I know, yes I know, that you still love me. Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos muito por este maná de revelações que ouvimos hoje, que enriqueceu as almas de muitas pessoas em todo o mundo que procuram o verdadeiro caminho da sua salvação. A busca deles terminou neste momento, porque eles encontraram o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, Pai, por produzir o Filho indicado para ser enviado ao mundo hoje, para liderar o caminho das pessoas que nesta vida temporal irá simplesmente morrer e nada mais. Mas a vida eterna está esperando por eles. E sem a caminhada espiritual contigo, sem a vida espiritual que o Senhor nos ofereceu, eles acabarão como um homem rico, que tinha tudo, mas não na eternidade. Pai, eu oro por todos aqueles que assistiram a este programa e que estão aqui presentes, para que esta mensagem permaneça em seus corações e em suas mentes, e que o Senhor visite-os com o espírito da sua salvação, eles e os seus entes queridos. Obrigado, Pai Todo-Poderoso, por este maná de revelações que produziu filhos e filhas como eles, que estão fora do seu reino agora, mas estão prontos para entrar. No momento em que eles usarem a liberdade de escolha para aceitar e amar a mensagem do seu Filho indicado. Abençoe-os, Pai Todo-Poderoso. Abençoe a cada um deles. Responda às orações deles. Mais uma vez eu confirmo que as respostas a todas as suas orações chegarão. Se você estiver doente, você será curado. Se você estiver aflito financeiramente, será abençoado. E se você estiver procurando por essa salvação, você a encontrou agora mesmo. Em nome do Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém e amém e amém. Aleluia, aleluia. Vamos dar ao Pai uma grande salva de palmas.